No mundo, nas casas, na espiritualidade. A responsabilidade do homem na evolução dos animais. No ar, pela Web Rádio Meimei. Animais, nossos irmãos. Bom dia, queridos ouvintes. Este é o programa Animais, Nossos Irmãos, que está e vai ao ar pela Web Rádio Meimei todos os domingos às 10 horas da manhã. E esse é o nosso 16º programa. Sejam todos muito bem-vindos. Já foi dito que 2 asas conduzirão o espírito até a presença de Deus. Uma é o amor e a outra a sabedoria. A asa do amor virá do trabalho que fizermos em nome dos mais necessitados, humanos ou não. E a asa da sabedoria virá do conhecimento, aquele que nos colocará em condições de entender a vida e avaliar tudo ao nosso redor. Conhecimento sem amor é vaso vazio, sem flor. Mas amor sem conhecimento nos isola de tudo o que o saber pode nos mostrar. Sigamos amando e buscando as respostas para todas as nossas dúvidas. E qual a sua dúvida sobre espiritualidade dos animais? Envie-as para o e-mail animaisnossosimãos2024@gmail.com. Tudo junto, minúsculo e sem o tio. Agradecendo aos técnicos que ajudam a tornar possível esse programa, intercalando a mesa de som, Guga, Cid e Miguel. Eu sou a Vanderly e vem comigo em mais um programa. Você está ouvindo Animais, Nossos Irmãos. Hoje é Dia das Mães, o dia em que, junto do Natal, o comércio mais vende. Natural, pois que as mães representam tudo em nossas vidas. São elas que nos servem de portal para o retorno ao mundo físico e elas que nos cuidam nos primeiros anos de vida. Ser mãe é deixar de ser pessoa e virar mãe, pois que ser mãe requer total devoção e comprometimento. E aqui falo das mães verdadeiras, daquelas que não colocam nas costas de outros sua responsabilidade. Estou falando das mães à moda antiga, daquelas que escolhem ser mães e que lutam por isso, que encaram o mundo onde as conquistas femininas tiraram o que de mais belo havia em ser mulher, que era educar e criar seus filhos. Ser mãe, nos dias de hoje, pode ser um desafio para quem escolhe assumir esse papel, pois que a sociedade cobra que as mulheres arregassem as mangas e saiam para ajudar nas despesas da casa. O conceito de ser mãe virou apenas um título, pois que muitas das mães são profissionais e quem cuida dos filhos são parentes ou contratados para o trabalho. O papel de mãe acabou ficando meio que raso. Algumas mães nem conhecem os filhos na intimidade, pois que quase não ficam com eles. Na natureza, mãe é mãe. Ela não pode passar para outro o fardo que lhe pertence. Não terá ambições de conquistas ou desejos de liberdade. Ela precisará se cuidar dos seus e ainda encontrar meios de os alimentar. Não é incomum ver cadelas com filhotes nas portas pedindo comida para alimentar seus pequenos. Eu sempre me emocionei muito em ver como elas quase imploram para que não neguemos a eles um pedaço de pão. Dias atrás, um vídeo circulou e causou grande comoção nas redes sociais, que era de uma gatinha que miava pedindo alimento em um portão. Quando foi atendida e colocado na frente dela um pote de comida, ela não comeu, mas miou diferente e 5 gatinhos apareceram e se puseram a comer da ração no pote. Ela esperou, como toda boa mãe, que se sacrifica pelos filhos. A maternidade é a maior alavanca de evolução, pois faz aflorar em nós o que de mais nobre temos. Faz o egoísmo ser domado, o amor ser despertado, e nunca mais seremos as mesmas ao ter parte de nós vivendo fora de nós.
E se você é mãe de bicho, feliz Dia das Mães para você também, pois quem decide ser mãe de animais merece todo o respeito. Afinal, filho não se escolhe. Feliz Dia das Mães é todas as mamães, humanas ou não, neste mundo ou velando por nós do outro lado. O ouvinte quer saber. Uma ouvinte pergunta: como faço para parar de comer carnes? Oi, querido ouvinte. A primeira coisa que eu considero vital para essa mudança é a sua vontade. Se quer e está disposta a fazer a transição, aconselho a começar bem aos poucos. Comece tirando a carne vermelha, vacas, porcos e outros. Deixe na sua dieta apenas as brancas, frango e peixe. Mas nesse processo de tirar as vermelhas, além do feijão, que é essencial para vegetarianos, introduza outros grãos na sua dieta, tipo grão de bico e lentilha. Aprenda a comer mais folhas e vegetais, tipo rúcula, couve, batata doce, brócolis. Não abra mão das frutas, quaisquer uma delas. O que você precisa ter em mente ao parar de comer carnes é que não poderá ter frescura ao comer, pois que terá que gostar de quase tudo, pois que sua alimentação precisará ser bem colorida. Quando estiver acostumada a viver sem a carne vermelha, vá tirando o frango, aos poucos também, até se habituar. E quando perceber, estará só no peixe, e daí será um pulo para parar de vez. Faz 21 anos que não como nenhum tipo de carne, mas quando comecei, durante o processo, até parar totalmente, eu levei 5 anos. Eu tinha certeza e isso me motivou. Nunca quis voltar a comer, pois que fui parando aos poucos. Se não respeitar seu corpo e seu momento, voltará a comer com certeza. Basta um resfriado e já associarão com a falta de carnes. Sendo assim, faça do jeito certo, aos poucos e com consciência. Caso sinta necessidade e possa, consulte um médico, para não restarem dúvidas. Afinal, cada pessoa tem seu histórico médico e suas necessidades. E o veganismo? Não entre nessa durante o processo, pois que a pressão para ser vegana pode tirar sua determinação em ser ovo-lacto-vegetariana. Um passo de cada vez. O veganismo é o final da estrada. Ovos e laticínios são importantes quando precisamos interagir socialmente ou com familiares. Senão, você corre o risco de se afastar de todos ao não ter nada para comer nesses eventos. Mas essa é só a minha opinião pessoal, diante da minha vivência e dos dramas que já passei. A sociedade ainda não está pronta para quem não come carnes, e você ouvirá muito: esse é de frango, não tem carne. Ou ainda: esse não tem carne, é de presunto. Então você chega a pensar: que tipo de árvore é essa que dá frangos ou presuntos? Sem dúvida, a maioria da sociedade não está pronta para os vegetarianos, e esse talvez seja seu maior obstáculo. A B12 é a única vitamina que não é encontrada em vegetais, que é exclusiva de carnes, mas que pode ser substituída por sintéticos. Só precisa ficar atenta e fazer a reposição a cada ano. Mas, novamente, eu aconselho: se puder, procure um médico. Faça do jeito certo, para não ter nenhuma opinião contrária e crítica que possa lhe desanimar. Espero ter ajudado com suas dúvidas, minha amiga. Parabéns e boa sorte com sua decisão de parar com o consumo de carnes. Fique atento! Fique atento! Você tem o hábito de deixar seu cachorro sair para dar uma voltinha pela rua ou gosta de passear com ele sem a guia? Isso é bem comum. Pessoas que gostam de dar seus passeios com os cães livres, sem a guia para contenção, caso precise, ou aqueles que facilitam para que o cão saia,
com aquela velha filosofia de que ele volta. Ele pode até voltar, mas o que ele fará enquanto estiver fora? Dias atrás eu soube de um cão que feriu gravemente um cãozinho idoso, e quando informado sobre o assunto, o tutor do cão agressor não deu a mínima, se limitando a um comentário de pesar muito vago e desinteressado. Nesse caso, os dois tutores estavam errados, o do cão idoso, pois que deixou seu cão debilitado sair, e do cão feroz. Ambos poderiam ter evitado o acontecido. Cães são animais imprevisíveis, afinal seguem o instinto, e quando estão livres, querem compensar tudo o que estão perdendo, latir para todos, correr atrás de todos, mostrar quem manda no território, e nessa disputa acaba vencendo o mais forte. Fique atento ao sair com seus cães, use a guia, em hipótese alguma deixe que ele saia sozinho, lembrando que os crimes cometidos pelos cães serão responsabilidade dos tutores e podem dar cadeia. Foi notícia. Foi notícia. Jesus disse: não é o que entra pela boca que os contamina. Vocês se contaminam com as palavras que saem dela, pois que estas procedem do coração. Uma frase que gera muitas controvérsias. Já foi inclusive usada por um palestrante espírita para defender o consumo de carnes, como se Jesus estivesse elucidando alguma dúvida de algum pobre confuso, indeciso entre comer porcos ou vacas. Eu fico tentando imaginar em que contexto essa frase foi dita por Jesus, pois, como sabemos, os evangelistas relatavam os eventos vivenciados com Jesus, até mesmo anos depois. Os evangelhos são lembranças de um e de outro, por isso há diferenças na forma de narrar os mesmos eventos. Como também sabemos, não havia gravadores e tampouco agendas onde anotar tudo. Tinha que ter uma memória muito boa, e se muito se perde de uma conversa, quando dias se passam, imagine meses ou anos. Em que contexto ele teria dito isso? Jesus não era inconsequente e não teria incentivado seus seguidores a abusar de substâncias ou de alimentos. Hoje sabemos que ingerir coisas nocivas pode nos matar antes da hora. Isso seria suicídio, um crime contra nosso corpo. Sabemos que comer além da conta, priorizar isso, pode levar a quadros tristes de obesidade mórbida, que pode acarretar, entre muitas doenças, até a uma morte prematura. Envenenar, um bom exemplo daquilo que entra pela boca, e a fórmula básica que se usa quando quer eliminar animais, por muitos considerados como praga. O uso do infame chumbinho foi amplamente utilizado para matar ratos, vendido em agropecuárias, locais onde se dividiam nas prateleiras a cura e a morte. Mas sendo uma arma tão poderosa, vendida indiscriminadamente para qualquer um, só poderia dar errado. O chumbinho passou a ser utilizado para matar cães e gatos também, e até mesmo pessoas. Sim, pois que nada mais fácil para eliminar desafetos do que um alimento batizado. E temos o repercutido caso da mulher que envenenou 3 pessoas dessa forma. Mas não é essa a notícia que quero trazer. O assunto envenenamento foi somente para abrir caminho para o que foi notícia. O chumbinho, depois de muita polêmica e morte de animais domésticos, foi oficialmente proibido de ser comercializado. Mas a gente sabe que proibições não inibem vendas. Se assim fosse, não teríamos a pandemia das drogas, problema que interfere na sociedade toda e que parece não ter fim. Foi notícia semanas atrás, em Joinville, Santa Catarina, o fechamento de uma agropecuária que ainda vendia o malfadado chumbinho. Junto do chumbinho, havia também agrotóxicos proibidos e produtos vencidos sendo vendidos, um verdadeiro festival de irregularidades. E se ainda não bastasse tudo isso, aves silvestres eram mantidas em situação de maus tratos. O chumbinho é extremamente tóxico e inúmeros animais já foram mortos por meio dele, que causa intenso sofrimento físico, sendo quase impossível reverter o quadro,
levando a uma morte certa. Nós que amamos animais sabemos que os gatos são muito visados na hora de optar por essa triste decisão de envenenar, pois, diferente dos cães, eles conseguem entrar em qualquer lugar e são odiados por muitos. A delegada da Delegacia Animal à frente do caso de apreensão em Joinville, Tânia Arada, faz um apelo à comunidade que, tomando conhecimento de alguma situação dessa, de alguém que está comercializando esse tipo de produto, denuncie, porque o seu animalzinho de estimação pode ser a próxima vítima. Foi notícia. O ouvinte quer saber. A ouvinte pergunta: todos nós já fomos animais? Olá, amiga. Obrigada pela pergunta. Antes de responder, quero elucidar que não somos, e sim estamos. Na verdade, somos espíritos e estamos animando um corpo humano, da mesma forma que já estivemos animando um corpo animal. E para ser direta à sua pergunta, a resposta é sim, já fomos animais. O termo ser é próprio do nosso ego. Precisamos dele para a nossa individualidade. E quando pensamos no que somos, fica mais fácil interagir com o mundo. Gênero, cor, raça, cidade, nacionalidade, gostos, partidos políticos, times de futebol. É como um currículo, fala de nós, vai além do que podemos aparentar. Falar no que somos é muito raso, pois que apenas estamos e futuramente em outras vidas estaremos em outro corpo, cidade, nacionalidade. Então, quando pensamos e passamos a nos ver dessa forma, é como se a máscara do eu fosse se desprendendo e não tem mais importância ser isso ou aquilo. E ao contrário do que possa parecer, isso é bom, pois que não teremos mais preconceitos e todos seremos iguais, inclusive os animais. Voltando à sua pergunta, amiga, já animamos corpos animais antes de animar corpos humanos. E isso faz parte da evolução, pois que nosso espírito determinará a forma que usaremos. Quanto mais evoluído um espírito, mais ele precisará de um corpo proporcional, que dê a ele condições de atuar e viver sua plenitude. Sendo assim, somos nós que criamos nosso corpo, de acordo com nossa capacidade. Um animal, simplesmente, é um espírito que só pode criar até essa forma. Não pode ir além disso. São crianças ainda. Uma criança desenha como criança. São rabiscos. Não podem criar além disso. Animais são espíritos criança, e todos nós já o fomos também. Mas não se iluda quanto à nossa posição na escala evolutiva. Não estamos tão à frente de animais. Se eles são crianças, somos adolescentes. Não deixe seu ego te enganar. Estamos milênios de sermos comparados a espíritos maduros. Espero ter conseguido responder sua pergunta. Na Web Rádio Meimei, Animais Nossos Irmãos. Quando pensamos em presídios, imaginamos locais hostis, com muita violência, onde impera a lei do mais forte, com um bullying que pode chegar a extremos, e temos sempre aquela sensação de que essa realidade nunca nos alcançará, que estamos imunes a isso. Mas vivemos nesse mundo de discórdias e sofrimentos, e não estamos de forma alguma imunes a sermos presos um dia. Chico Xavier sempre visitava os presídios e se emocionava ao chegar, pois só ele via as mãezinhas que já tinham desencarnado lotando o local, tentando ajudar seus filhos presos. Esquecemos, ao ver um homem rude tatuado atrás das grades, que ele já foi um bebê, que ele tem uma mãe. Em casa ou no mundo espiritual, essa mãe estará sofrendo pelo filho rebelde. Todos nós podemos cair, encontrar um percalço tão grande pelo caminho que nos coloque em uma situação dessas. E nem todo preso é um monstro,
a maioria deles são homens e mulheres normais que apenas caíram. Há algumas décadas, um projeto tem sido colocado em prática em alguns presídios, que é levar gatos para serem adotados por presos. Um projeto ousado e assustador, diga-se de passagem. Afinal, sabemos que todo serial killer começa matando animais. Mas, como eu disse, os presídios, quase que em totalidade, são compostos por pessoas que deram uma escorregada, e nem todos são assassinos. Afinal, não precisa matar para ir preso. Existem centenas de outros crimes que podem levar a uma situação dessas. O projeto polêmico foi feito com gatos que seriam sacrificados. E não é que deu certo? Os presos que adotaram os gatos mudaram de um momento para outro. Estão mais responsáveis, carinhosos, amigáveis e as brigas entre eles diminuíram muito. Os benefícios de conviver com gatos vão muito além do simples prazer de acariciar seu pelo ou rir das suas peraltices. Estudos científicos e relatos ao redor do mundo comprovam que a interação com animais tem efeitos profundamente terapêuticos, especialmente em contextos desafiadores como presídios, lares de idosos ou hospitais. E no ano passado, o projeto de canis e gatis em presídios aqui no Brasil foi aprovado. O projeto visa a ressocialização dos detentos, o cuidado com os animais e a formação de futuros profissionais na área. Esses animais são aqueles resgatados que não têm mais nada a perder. De certa forma, há uma semelhança entre eles e os presos. Não são bem-vindos e quase sempre ignorados. O projeto pode causar polêmica, muitos talvez critiquem, pois que é um risco. O que sabemos sobre as condições a que esses animais serão submetidos? Quando penso nas inúmeras coisas que podem dar errado, também sinto medo. Mas eu tenho esperança e sei que não se constrói um futuro bom sem sacrifício. E para os animais desse projeto, ante isso que as ruas, correndo o risco de serem agredidos e viverem na extrema necessidade. É torcer para que a ideia dê certo e possa ser implantada em mais presídios. Vanderly do Carmo está apresentando Animais Nossos Irmãos. O cinema cada vez mais investe em falar de animais, mostrar animais dentro das famílias e dar finais felizes a ele. Isso se deve ao fato de que as pessoas que os amam não assistem filmes que promovem a maldade e que colocam os animais desnecessariamente em situações de perigo. As coisas estão mudando, aos poucos, mas estão. Eu sou dessas que, se começar a ver um filme, na primeira cena já houver alguma situação que leva a crer que animais serão mortos, eu mudo de filme. Tem filmes bons que eu desanimei na primeira cena, pois que mostrava algum animal sendo morto de forma boba, sem necessidade. Eu concordo que alguns filmes pedem isso, mas penso que seja desnecessário mostrar. Afinal, a sugestão já nos faz imaginar muito bem, e creio eu que imaginar já seja suficiente. Eu estava esperando para assistir o último filme da saga Um Lugar Silencioso, aqueles filmes de terror alienígena que muito aprecio. O filme foi disponibilizado e na primeira cena eu vejo um gato, desses de terapia. Ah não, pensei, não vai dar certo. Quando os monstros alienígenas chegarem, pobre do bichinho. Mas, contrariando meu coração e estômago, eu segui até o final. E que surpresa boa, que mensagem linda esse filme tem. Mas não darei spoiler, só direi que o gatinho não morre no final. Para quem gosta do gênero, vale a pena assistir. Você está ouvindo Animais Nossos Irmãos. E falando em cinema e nas suas mudanças morais, se você tem mais de 40 anos e passou muitas horas vendo TV, deve ter visto muitos desenhos animados onde os protagonistas eram animais. Não é de hoje que as pessoas os amem, não é de hoje que o cinema investe nisso, mesmo que de forma distorcida.
Quem cresceu vendo um coelho fugir de uma espingarda ou um pato ter que escapar do machado e salvar seu pescoço, não deve ter se assustado ou se incomodado em ver o pai degolar a galinha que serviria de almoço. Era natural, necessário e acabava sendo parte da vida. Atire a primeira pedra quem nunca riu do patolino amarrado ao tronco, com o machado do hortelino próximo do pescoço, mesmo que isso insinuasse a morte do pato. Quem resistia a dar boas gargalhadas? Fazer piada com o sofrimento animal era muito comum, quase que obrigatório. Mas os tempos mudaram. Eu adoro esse mas. A moral da sociedade foi sendo alterada e os costumes modificados. Hoje já não é permitido esse tipo de conteúdo que possa sugestionar a crueldade contra animais. Mesmo que ainda seja permitido degolar um pato para o consumo, não é aconselhável mostrar isso. Hoje as crianças não assistem mais a esses conteúdos, ao menos não nas programações convencionais, pois que sabemos que pode se encontrar de tudo na internet, tudo mesmo. A verdade, a bela e esperada verdade, é que estamos mudando. E de coelhos e patos na mira de espingardas, temos desenhos de cães ensinando como sermos bons e responsáveis, animais resgatando vidas, mostrando perigos e como evitá-los, assim como exemplos de amizade, respeito, higiene e importância familiar. Para quem, como eu, sempre se desesperou em ver a banalidade com que os animais eram mortos e perseguidos em desenhos, resta agradecer, pois que diante de todas essas mudanças, muito em breve, os olhares mediadores da boa moral também estarão sobre os matadouros e frigoríficos. É aguardar e torcer. Você sabia? Você já deve ter ouvido falar que o leão é o rei dos animais, mas já parou para se perguntar de onde vem essa afirmação? Leões são majestosos, possuem um rugido potente que pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância e são extremamente perigosos. Talvez por isso esse título, tenha sido rendido a ele, porque em casa quem manda é a patroa. Você sabia que quem comanda o grupo não é o leão, e sim a leoa? Elas quem lideram, caçam e são a referência para os filhotes, mas é o leão quem come primeiro. E isso todos respeitam, pois quem contraria um leão faminto pode ter efeitos fatais. O leão é ótimo saltador, afinal é um felino e pode correr até 80 km por hora. Isso mesmo, ele pode alcançar um carro em uma corrida. Já imaginou isso? Leões são lindos, poderosos e causam o maior fascínio. E essa é mais uma curiosidade incrível de mais um animal incrível. E mais um programa que chega ao fim. Muito obrigada pela companhia. Para esse domingo, desejo a todos muito amor e paz, que nossas dificuldades sejam alavancas conscientes de evolução. Para os animais, que encontrem amparo e compaixão. E para todas as mamães, meu abraço carinhoso. Tenham todos uma excelente semana, protegidos no amor de Jesus e Maria. Fiquem com Deus e até o próximo programa.